Deus abençoe todos meus irmãos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa ter misericórdia de você, de mim e de todos nós. Escute bem. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. E eu quero deixar essa mensagem para você que me escuta agora. Eu quero que você venha limpar o seu coração a respeito do que você vai escutar agora. Será possível, irmãos, que as pessoas elas têm que ir no último grau da vida dela para ela reconhecer a palavra de Deus? Mas que negócio é esse? Né? Eu quero levar uma palavra para você que está no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento, que é Malaquias capítulo 3, versículo 6 e diante. Eu vejo muitas pessoas comentar assim, não, o dízimo, eu não vou dar dízimo para pastor, eu não vou dar dízimo para enriquecer pastor. Irmãos, quando você fala isso, você está querendo anular a palavra de Deus. Aí tem umas pessoas que dizem assim, não, mas o dízimo é do tempo da lei. Negativo. Porque a Bíblia diz que no tempo de Abraão já existia o dízimo. E Abraão é antes da lei. Né? Melquisedeque devolveu o dízimo. O dízimo, irmão, é coisa sagrada da obra de Deus. Mas eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus. Não adianta eu querer agir pela força, pela violência nas palavras, que não vai funcionar. Isso, a Bíblia diz que nós convencemos você na palavra, e o Espírito Santo converte. Então a palavra do Senhor diz aqui em Malaquias 3:6. E mais antes eu quero dizer para você que às vezes a pessoa ela retém 10% da obra de Deus, mas o inimigo vai lá e toma 40, 50 ou mais por cento dela. Como? Investindo na saúde. Vem doença para ela desnecessária. Vem conta exageradamente desnecessária. Vem os frutos que ela vai colher de um preço de uma infidelidade diante de Deus. Vem contas altas, porque eu vou mostrar na Bíblia para você. Primeiramente, o dízimo não é da lei, porque Abraão não era do tempo da lei. A lei veio depois de Abraão, já no tempo de Moisés. Agora tem uns que ficam querendo se justificar, né? Querendo ser infiel. E aí ela trabalha ou ele trabalha como se fosse para pegar o seu salário e colocar no saquitel furado. Então diz assim, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Entenda bem, o roubo ao tocante ou no tocante aos dízimos e às ofertas. Diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Pronto, já está dizendo tudo, né? Ou seja, ele já está dizendo que ele não muda. Então, se o dízimo não existisse mais, então Deus tinha mudado. Mas aqui está dizendo, eu, Senhor, não mudo. Aí tem uns que falam assim, não, mas o dízimo era para a tribo de Levi. Sim, e hoje a tribo de Judá não precisa do dízimo, das ofertas? Então diz assim, eu, o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido, desde os dias de vossos pais. Vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim,
e eu me tornarei para vós outro. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam e dizem: Senhor, em que havemos de tornar para ti? Em que havemos, Senhor, de tornar para ti? Ou seja, em que devemos se tornar, se voltar para ti? Aí Deus responde, Deus pergunta, é um ponto de interrogação. Versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Ou seja, é uma pergunta, Deus não está afirmando, Deus está perguntando. Roubará o homem a Deus? Aí Deus me fala, todavia vós me roubais. E vocês perguntam e dizem, em que, Senhor, te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Presta atenção, irmão. A Bíblia não está dizendo que Deus falou assim, ó. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Amém, rouba, né? Deus está confirmando isso. E com maldição, eu quero dizer para você que a maldição é mais grave do que uma punição. A maldição, ela é como se fosse um vírus em qualquer área. Porque tem vírus na saúde, tem vírus nas famílias, né? Ou seja, divórcio, muito divórcio. Inclusive o Brasil está entre um dos campeões de divórcio, né? Isso é vírus. Vírus na área de matrimonial, né? Tem vírus na área econômica, né? O Brasil também está entre, né? Imposto. Nem se fala, né? Que o Brasil está entre, eu acho que é o país que mais paga imposto. Mas por quê? Porque os Estados Unidos é um país próspero. Você sabia que muita gente nos Estados Unidos, inclusive eu tenho acompanhado os Estados Unidos esses dias, eu tenho pesquisado muito sobre os Estados Unidos, tenho pesquisado sobre o salário dos Estados Unidos, eu tenho pesquisado quanto é uma hora de trabalho nos Estados Unidos, eu tenho pesquisado quanto é um salário mínimo nos Estados Unidos, que não tem. Salário nos Estados Unidos é por hora. Imagina, eu tenho observado que os Estados Unidos, por exemplo, você trabalha o mês todinho aqui para dar uma entrada no celular, né? Você paga o celular no Brasil e 12 ou 24 vezes. Nos Estados Unidos você trabalha um dia e meio e você compra um celular à vista. Mas você disse, não, missionário, mas isso aí é para quem é estudado. Não, um ajudante de pintor, um ajudante de predeiro, um ajudante de marceneiro, um ajudante de obra. É isso mesmo, você tá ouvindo. Eu tenho pesquisado os Estados Unidos diariamente para nós entender, né? Ou quem sabe, né? Um dia não conhecer os Estados Unidos. Eu tenho esse plano, eu tenho esse propósito. Apesar de ter muito medo de avião, mas eu tenho esse propósito. Mas por que os Estados Unidos tem pessoas que no Brasil comprou carro e pagou em 60 vezes e ainda atrasou prestação. E nos Estados Unidos, hoje o cara que atrasou prestações para comprar um carro no Brasil, hoje tem 3, 4 carros novo, valioso nos Estados Unidos. E é pessoa que não é estudado, muitos não são estudados. Porque tem advogado, tem dentista que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Chega lá, dentista trabalha de ajudante de obra. Advogado trabalha de ajudante de pintor. Eu estou por dentro, eu tenho me informado em cima disso, né? Porque, se você não sabe, tem muitas pessoas nos Estados Unidos que são dizimistas, que devolve o dízimo para a obra de Deus. O problema é que você já colocou na sua cabeça, eu devolver dízimo para pastor, para enriquecer pastor. Está aqui na Bíblia, irmão, vamos voltar de novo. Aí diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. A maldição, irmão, é pior do que uma punição. Uma punição é quando Deus pune 1, 2, 3, 10 pessoas. Por exemplo, aquele acidente que teve em Capitólio, não foi uma maldição, foi uma punição. Porque punição é a Covid, né? Punição é os vírus que vocês estão vindo aí, que vai além. E outra punição agora é essa gripe.
Você está ouvindo? Então presta atenção, tira isso da sua cabeça, irmão, que o dízimo é para enriquecer pastor. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa palavra não está se cumprindo, irmão. Essa palavra não está se cumprindo. Que Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar sobre você, sobre nós, bênção sem medida. O que é bênção sem medida? É bênção que não tem metragem, que não tem medida. É bênção transbordante. Mas por que não tem se cumprido essa palavra? Que Deus prometeu derramar bênção sem medida? Porque não tem se cumprido a fidelidade do povo. A palavra do Senhor diz que com maldição sois amaldiçoados, irmão. Maldição vai além do que uma punição. E Deus faz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui não está dizendo assim, ó, trazei o seu dízimo e comprar uma cesta básica para alguém. Não. Se você quiser fazer isso, amém, também pode ajudar alguém numa cesta básica. Mas a casa do tesouro, você não pode falhar com o dízimo. Está na palavra de Deus, irmão. Só que isso é por amor, é pelo Espírito. Eu não posso colocar isso na sua cabeça pela força nem pela violência. Porque nós vivemos entre um dos quarto ou quinto país mais rico do mundo. E o Brasil vive como país da África. Porque o Brasil vive como país de fome, de miséria, de peste, de praga. É verdade. Pela riqueza que o Brasil tem. O Brasil tem patrimônio muito grande. Assim, tem patrimônio aqui que é mais valioso do que nos Estados Unidos. Mas por que o Brasil não cresce? Não, o culpado é o presidente. Não, o culpado é você, somos nós que somos infiéis. Sabe por quê? Porque se você for lá na Bíblia, ninguém nunca pediu de Deus abençoar uma pessoa fiel. Olha para Daniel, olha para José no Egito, olha para Abraão, olha para Jacó, olha para Isaac, olha para outros que são exemplos, né? Agora sim eu estou falando desses homens aí, né? Que são exemplos de fidelidade. Olha para outros homens da Bíblia, irmãos. Então, governo nenhum impede nós ser abençoados. Ninguém. Eu estava comentando, sim, minha esposa sempre comenta, que nessa pandemia a gente achou que, meu Deus do céu, nós vamos... Achava que nós ia sofrer, né? Mas, escute bem, foi um dos anos que nós mais vivemos bem. É verdade. Eu não posso deixar de atribuir essa glória para Deus. Né? 2019, 2020, 2021 foi os melhores anos de nossas vidas aqui, assim, eu estou falando no sentido daqui em Brasília, aonde para muitos foi os piores anos. Mas é a Bíblia se cumprindo, a Bíblia tem que se cumprir, irmãos. A palavra de Deus não pode cair no chão, e nunca vai cair. Por quê? Porque aqui no versículo 9, Deus diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vos serei uma nação deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, naquele tempo, as pessoas plantavam, né? E o devorador vinha. O devorador, naquele tempo, era gafanhoto, eram os insetos que comiam as plantações. E naquele tempo, as plantações eram quem trazia os maiores recursos para os mantimentos das pessoas, né?
como hoje também é, né? A soja, o milho, o arroz, o feijão, outros plantios, né? Outras coisas que se planta. Então aqui, o devorador devorava as plantações e aí vinha a miséria, vinha o fracasso, vinha a fome. Por quê? Porque Deus não repreendia o devorador, o gafanhoto. Hoje, esse devorador, hoje o devorador é o diabo que muitas das vezes, pela nossa infidelidade, né? Eu pensei 2 vezes para falar o nome do diabo, mas tem que falar. E aí o que acontece? Não devora o que você planta, como naquele tempo, né? Naquele tempo eles plantavam. Hoje você tem seu salário, mas pelo fato de você ser infiel, aí vem o quê? Doença. Aí você não pega 10% do seu salário e devolve na obra de Deus, mas você devolve 20, 30, 40, 50% no remédio de uma doença que o diabo te colocou por causa da tua infidelidade. Você não devolve os 10% para a obra do Senhor, mas você vai, o diabo te coloca um acidente, e você vai lá, quando perde a vida, vai gastar em remédios que nem resolve o seu problema. Essa é a verdade. E aí vai, irmãos, energia no Brasil hoje está um absurdo. Mas por que isso, missionário? Infidelidade da nação. Está aqui na palavra de Deus, no versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Ou seja, a nação inteira. E aí? Poucos são fiel. Aí uns falam, não, o diabo colocou na mente do povo. Tirar meu dízimo, 10%? 10% de um salário já vai R$ 120. Mas você gasta 200, 300 com cigarro, com cerveja, com mulher, prostituição, adultério, e fora remédio que você gasta. Eu estou falando, você gasta 30% só no pecado, né? Cigarro, drogas, às vezes muitos, né? Bebidas. É verdade. Escute bem. Às vezes você fala assim, não, mas vai fazer falta. Mas seu cigarrinho não falta. Então você vê, irmão, que é um engano do diabo. E as pessoas hoje pegam seu salário mínimo, mais de 50% ou 60% vai tudo para remédio. Eu conheço pessoas assim. Eu já atendi pessoas dizendo, missionário, meu salário mais de 40%, 50% vai para remédio. Só remédio. Por quê? Porque com maldição sois amaldiçoados. Está na Bíblia, irmão. Você vai questionar o quê? Né? Você vai questionar o quê? Mas essa palavra, irmão, é para quem tem gratidão. É para quem tem reverência com a palavra de Deus. É para quem tem amor à palavra de Deus. Mas, missionário, eu não estou podendo tirar meu dízimo. Não está podendo porque você é infiel. Essa é a verdade, irmãos. Olha o que o Senhor diz. Deus me fala assim, e fazei prova de mim. Diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da sua terra, do seu salário, irmão. Agora, isso é para quem tem consciência. Se você tem consciência, amém. Amém. Provérbios 3:9. Provérbios 3:9 agora. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor. Presta atenção, aqui está dizendo que é Deus, não é o Senhor, um pai. Está falando, não é o pai físico, carnal, de sangue, não. Está falando, filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor. O Senhor aqui são com letras maiúsculas, ou seja, não rejeita a disciplina de Deus. Não te fades, não te canse da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, agora sim, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então preste atenção, irmãos. Não brinque. Por que eu decidi falar hoje dos dízimos e das ofertas? Porque eu tenho visto que tem gente cada dia mais se afundando, irmãos. Preste atenção. Honra o Senhor, honra a Deus com teus bens e com as primícias da tua renda. O que é primícia da tua renda? As primícias do teu salário. Tem pessoas que recebem o salário, vai pagar conta, vai passar no bar, comprar um cigarrinho, tomar uma cervejinha para comemorar o pagamento. Mas as primícias dele estão indo para onde? Para o bar. Mas está aqui, as primícias é para Deus. Missionário, mas Deus precisa de dinheiro? Nadinha. Mas quando a Bíblia manda honrar a Deus, é porque Deus, primeiramente, Deus prova aonde está o nosso coração. Segundo, Deus não precisa, mas a obra de Deus precisa. Todo mundo que retém o que é da obra de Deus se torna amaldiçoado, irmão. Que Deus lhe abençoe. Que Deus te ilumine. Provérbios 3, 9, né? Honra o Senhor com teus bens e com as primícias da tua renda. Malaquias 3, a partir do versículo 6. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.